Aprenda a obedecer. Você não manda em nada. Foi o que meu marido Ricardo gritou na minha cara, na frente da mãe dele, dos 2 irmãos e da cunhada, na sala de estar da nossa casa. Ou melhor, da casa que eu paguei com o meu suor durante 15 anos enquanto ele fingia que construía um império. Eu não chorei. Não gritei de volta. Não implorei por respeito. Apenas peguei o celular. Olhei diretamente nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que um dia me fizeram sentir segura e agora só me causavam nojo. E disse com uma calma que até eu mesma me surpreendi. Tudo bem, Ricardo. Você quer mandar? Então vamos ver quem realmente manda aqui. E disquei um número que eu guardava há 3 anos, esperando o momento certo. Do outro lado da linha, uma voz masculina atendeu. Marcelo, eu disse sem tirar os olhos do Ricardo. Chegou a hora de cobrar a dívida que você me deve. O silêncio que se instalou naquela sala foi tão pesado que eu podia ouvir o ronco do ventilador de teto. Ricardo ficou pálido. A soberba que transbordava do rosto dele, segundos atrás, evaporou, dando lugar a algo que eu nunca tinha visto antes. Medo puro. Era uma tarde de sábado. 3 horas da tarde de um fevereiro escaldante em Campinas, interior de São Paulo. O sol entrava pelas janelas da sala que eu mesma tinha decorado, iluminando a estante de madeira de demolição que custou R$ 4.000 das minhas economias. Os quadros que eu escolhi um por um. O sofá bege de linho que levei 6 meses pagando. Tudo ali tinha o meu dedo, o meu gosto, o meu dinheiro. Até o ar-condicionado que mantinha aquele ambiente em 22 graus tinha sido comprado com uma parte do meu 13º. A família de Ricardo estava espalhada pela sala. A sogra Conceição sentada na poltrona principal, como uma rainha destronada, os cunhados Fábio e Maurício no sofá, e a Patrícia, mulher do Maurício, encostada na parede, com aquela cara de superioridade que ela sempre fez questão de ostentar. Todos me olhavam como se eu fosse uma empregada desobediente. Meu coração batia tão forte que eu sentia as pulsações nas têmporas. Minhas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas de uma mistura de raiva contida e adrenalina pura. Eu estava de pé no meio da sala, vestindo uma calça jeans simples e uma blusa branca de algodão. Nada de especial. Aos 42 anos, eu não era mais aquela menina de 25 que se casou achando que tinha encontrado o príncipe encantado. Meu cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo meio desleixado, sem maquiagem, unhas sem esmalte. Eu era a versão crua de mim mesma, e pela primeira vez em muito tempo, isso me bastava. Minha boca estava seca, aquele gosto amargo de quem está prestes a cruzar uma linha sem volta. Mas eu já tinha decidido. Não havia mais medo. Só determinação. Ricardo estava com aquela camisa polo azul marinho que ele achava que o fazia parecer bem-sucedido, o cabelo grisalho penteado para trás com gel demais, a barriga ligeiramente saliente de quem comia bem sem trabalhar muito. Ele tinha 47 anos, mas se comportava como se tivesse 20, arrogante, imaturo, incapaz de assumir responsabilidade por qualquer coisa. Naquele momento, com a expressão de pânico começando a tomar conta do rosto dele, eu vi exatamente quem ele sempre foi. Um homem pequeno, covarde, que só se sentia grande diminuindo os outros. A discussão tinha começado meia hora antes, quando a sogra comentou que o Ricardo estava precisando de dinheiro para um investimento numa sociedade com o Fábio. Algo sobre uma distribuidora de bebidas que ia dar muito lucro. Eu já conhecia a cantilena. 15 anos ouvindo sobre investimentos mirabolantes que nunca saíram do papel, sociedades com amigos que sempre davam errado, negócios da China que só davam prejuízo. E adivinha quem sempre pagava as contas no fim? Exatamente. A mulher que não mandava em nada. Conceição tinha dito, com aquela voz doce e peçonhenta que só sogra ruim sabe fazer. Daniela, querida, ouvi dizer que você vendeu seu carro. Que sorte, não é? Justo agora que o Ricardo precisa de um aporte. Deus sempre providencia para as famílias unidas. Eu olhei para ela e sorri, um sorriso sem calor. É verdade, dona Conceição. Vendi sim. R$ 68.000 por um Corolla 2018 impecável.
2 anos pagando prestação sem atrasar um dia sequer. O silêncio foi imediato. Ricardo se mexeu no sofá, desconfortável. E quanto você vai dar para o Ricardo? Perguntou Fábio, direto ao ponto como sempre. Nada, respondi. Não vou dar nem um centavo. Foi aí que Ricardo explodiu. Levantou do sofá num pulo, o rosto vermelho, a veia da testa saltada. Como assim nada? Esse dinheiro é nosso, é da família. Eu continuei calma. Não, Ricardo, esse dinheiro é meu, do carro que eu comprei, com dinheiro que eu ganhei. Você não colocou R$1 naquele carro. Aliás, você não coloca R$1 em nada nessa casa há quanto tempo mesmo? Ah, 7 anos. A sala ficou em silêncio. Conceição abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Não, dona Conceição, a senhora também não. Chega de opinar sobre o meu dinheiro. Foi quando Ricardo perdeu completamente a linha e gritou aquelas palavras. Aprenda a obedecer. Você não manda em nada. E foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Não foi a raiva que me tomou. Foi uma clareza gelada, cristalina. Eu olhei para aquele homem, o pai dos meus 2 filhos, o homem com quem eu dividi uma cama por 17 anos, o homem que eu sustentei, protegi, defendi mesmo quando todos me alertavam. E percebi que não sobrava nada. Nem amor, nem respeito, nem pena. Só uma certeza absoluta de que ele precisava aprender uma lição que ninguém nunca tinha tido coragem de ensinar. Peguei o celular na bolsa que estava no sofá. Todos me observaram. Procurei o contato que estava salvo como MS Emergência. Toquei na tela. O telefone chamou 2 vezes. Marcelo, eu disse quando ele atendeu, mantendo meu olhar fixo em Ricardo. Chegou a hora de cobrar a dívida que você me deve. Aquela história que eu te contei 3 anos atrás. Aquela que você jurou que se um dia eu precisasse, você ia me ajudar? Pois é, chegou a hora. Preciso de você aqui, agora. Meu endereço é Rua das Acácias, 847, Jardim Chapadão. Traga os documentos. Desliguei. Ricardo estava branco. Não pálido, branco. Como se todo o sangue tivesse drenado do corpo dele. Quem é Marcelo? Ele gaguejou. Eu sorri. Não foi um sorriso bonito. Foi um sorriso de quem estava prestes a virar a mesa. Você se lembra do Marcelo Silveira, Ricardo? Claro que lembra. Ele trabalhou com você na distribuidora central por 6 anos. Chefe do departamento financeiro. O homem que você quase destruiu quando forjou aquele relatório de despesas em 2019 e jogou a culpa nas costas dele. Você se lembra, não se lembra? Do dia em que ele foi demitido por justa causa por uma fraude que você cometeu? A sala ficou em silêncio absoluto. Até o ventilador parecia ter parado de fazer barulho. Eu não fiz isso. Ricardo começou, mas a voz dele saiu fraca. Sem convicção. Você fez sim, eu disse, minha voz firme. Eu sei porque eu o descobri. Lembra daquela semana em que você deixou seu notebook em casa porque estava com vírus? Lembra que você pediu para eu levar até a assistência técnica? Pois é. Antes de levar, eu dei uma olhada. Curiosidade feminina, sabe como é. E encontrei tudo. Os e-mails que você trocou com o Juninho da contabilidade. Os arquivos que você alterou, as conversas no WhatsApp combinando como jogar a culpa no Marcelo. Tudo. Conceição levantou. Isso é mentira. Meu filho jamais... Cala a boca, Conceição, eu disse. Pela primeira vez na vida, eu a chamei pelo nome. Sem o dona, sem a cortesia fingida. Você sabe que ele é capaz disso e de muito mais. Você sempre soube. Você só escolheu fingir que não via. Fábio e Maurício trocaram olhares desconfortáveis. Patrícia olhava para o celular, fingindo não estar ali. Marcelo perdeu tudo por causa de você, Ricardo. Eu continuei. O emprego, a reputação, quase perdeu a família. A esposa dele pensou em se separar porque não conseguiam pagar as contas. Os filhos tiveram que sair da escola particular. Ele ficou 1 ano desempregado porque ninguém queria contratar um cara acusado de desvio de verba. E você? Você foi promovido. Assumiu o cargo que deveria ter sido dele. Ganhou aumento. Comprou aquele Fusion preto. Ah, espera.
Você disse que comprou, mas na verdade quem pagou as prestações fui eu, não foi? Ricardo tentou falar, mas nenhum som saiu. Durante esses 3 anos, eu mantive contato com o Marcelo. Ajudei ele financeiramente quando pude. Mandei dinheiro anonimamente para que os filhos não perdessem a consulta com o dentista. Paguei o cursinho do filho mais velho. Ele não sabia que era eu. Achava que era uma ONG. Mas no ano passado, eu contei a verdade para ele. Contei tudo. Mostrei as provas que eu tinha guardado. E sabe o que ele disse? Que quando eu precisasse, ele estaria lá. A campainha tocou. Todos pularam. Eu fui até a porta e abri. Marcelo Silveira estava ali, um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho, terno cinza bem cortado, uma pasta de couro na mão. Ao lado dele, um homem mais jovem, também de terno. Boa tarde, Daniela, Marcelo disse com um sorriso gentil. Esse é o Dr. Fernando Costa, meu advogado. Trouxe tudo o que você pediu. Eu os conduzi até a sala. Ricardo estava praticamente colado na parede, como se quisesse desaparecer. Marcelo, eu disse fazendo as apresentações de forma quase cerimonial. Essa é a família do meu marido. Ricardo, Conceição, Fábio, Maurício e Patrícia. Pessoal, esse é o Marcelo Silveira, o homem que o Ricardo destruiu há 3 anos, e o Dr. Fernando Costa, especialista em processos trabalhistas e crimes corporativos. O advogado abriu a pasta. Senhor Ricardo Oliveira Mendes, ele disse formal. Meu cliente, o senhor Marcelo Silveira, entrou com uma ação de reparação de danos morais, materiais e trabalhistas contra sua pessoa. Temos provas documentais, e-mails, mensagens, arquivos adulterados, testemunhos de que o senhor forjou relatórios financeiros em 2019 na distribuidora central e imputou a culpa ao meu cliente, resultando na demissão injusta dele. O valor da ação é de R$350 mil, mais danos morais. Além disso, já protocolamos uma denúncia formal ao Ministério Público por falsidade ideológica e estelionato. O senhor tem até segunda-feira para se manifestar. Ricardo desabou no sofá. Literalmente, as pernas falharam. Como? Como você conseguiu essas provas? Ele sussurrou, olhando para mim. Eu te contei, respondi. O notebook. Eu copiei tudo, guardei durante 3 anos, esperando. Conceição estava vermelha. Você é uma víbora, uma traidora. Como ousa fazer isso com meu filho? Não, dona Conceição, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que nunca. Víbora é quem cria um filho, achando que ele pode passar por cima de qualquer um sem consequências. Seu filho destruiu uma família, arruinou a vida de um homem honesto e nunca, nem por um segundo, sentiu remorso. Eu só estou fazendo justiça. Marcelo se virou para mim. Daniela, você tem certeza disso? Não é tarde para voltar atrás. Eu olhei para Ricardo, para aquele homem que me humilhou na frente da família dele, que me disse para aprender a obedecer, que achou que eu era fraca, submissa, controlável. Tenho absoluta certeza, eu disse. Pode seguir com tudo. Fábio levantou, desconfortável. Daniela, vamos conversar com calma. Não precisa... Não precisa o quê, Fábio? Não precisa fazer justiça. Não precisa defender quem foi injustiçado? Ou não precisa fazer seu irmão pagar por algo que ele fez? Silêncio. Maurício pigarreou. Quanto vai custar esse processo? R$350 mil de indenização, mais os honorários advocatícios que podem chegar a 80 mil. Fora a possível condenação criminal que pode resultar em prisão. O Dr. Fernando respondeu, profissional. Isso vai acabar com a gente, Ricardo murmurou. Vai acabar comigo. Não, eu disse. Vai acabar com você. Comigo não. Porque eu já decidi, estou te deixando. A bomba caiu. Conceição gritou. Patrícia arregalou os olhos. Fábio tentou falar alguma coisa, mas foi Marcelo quem quebrou o silêncio. Daniela me contou tudo, Ricardo. Não só sobre o golpe que você aplicou em mim, mas sobre os 17 anos de casamento em que ela te sustentou. Sobre como você nunca trabalhou de verdade. Sobre como ela pagou essa casa, os carros, as contas, tudo, enquanto você fingia ser bem-sucedido. Sobre as traições.
Sobre a amante que você mantém há 2 anos num apartamento no Cambuí, que aparentemente também é pago com o dinheiro dela. Aquilo foi demais até para os irmãos de Ricardo. Maurício levantou. Isso é verdade? Ricardo não respondeu. Não conseguia. É verdade, eu confirmei. O nome dela é Jéssica Tavares, 28 anos, recepcionista de clínica de estética. Ele paga o aluguel de R$ 1.200 por mês de um kitnet na rua Barão de Jaguara. Paga a academia dela, as roupas, as jantares, tudo com o meu dinheiro, porque o dinheiro dele nunca foi suficiente para nada. Conceição estava chorando, não de tristeza, de raiva. Você está destruindo meu filho, ela gritou. Não, dona Conceição, eu estou me salvando e de quebra estou fazendo o que vocês nunca fizeram, ensinando ele que ações têm consequências. Peguei minha bolsa. Marcelo, Dr. Fernando, muito obrigada. Podem seguir com tudo. Tenho todas as provas adicionais que precisarem. Qualquer coisa, me ligam. Eles acenaram e saíram. Eu me virei para a família. Só para vocês saberem, segunda-feira de manhã, às 9 horas, eu entro com o pedido de divórcio. Entro também com uma ação de restituição de tudo que eu paguei nesses 17 anos e que está no nome dele. A casa, o carro que ele usa, as economias, tudo. Tenho recibos, comprovantes, transferências bancárias, tudo guardadinho, porque eu sempre soube que esse dia ia chegar. Ricardo me olhou, e pela primeira vez eu vi lágrimas nos olhos dele. Dani, por favor, a gente pode conversar? Não, eu disse, simples assim. Não temos mais nada para conversar. Você me humilhou pela última vez. Agora você vai aprender uma coisa que ninguém nunca te ensinou. Respeito. E saí. Saí daquela casa que eu construí, sabendo que nunca mais voltaria. Entrei no Uber que eu tinha chamado enquanto falava com Marcelo, e enquanto o carro se afastava, eu olhei pelo retrovisor. Vi Ricardo na porta, desesperado. Vi Conceição chorando. Vi a família em caos. E pela primeira vez em 17 anos, eu sorri de verdade. Se você quer descobrir como eu cheguei nesse ponto, como eu descobri todas as traições, como eu planejei cada passo dessa vingança e o que aconteceu quando Ricardo tentou me destruir de volta, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança. A vingança foi servida gelada. Mas para vocês entenderem como eu cheguei nesse ponto de frieza calculada, preciso voltar no tempo. 17 anos atrás. Eu tinha 25 anos. Acabado de me formar em administração na PUC Campinas. Tinha conseguido um emprego bom numa empresa de logística. Ganhava R$ 3.500 por mês. Um bom salário para a época. Morava ainda com meus pais num apartamento simples no Jardim do Lago. Dividia quarto com minha irmã mais nova, Renata. Sonhava em ter minha própria casa, construir uma família, talvez viajar para a Europa um dia. Sonhos comuns de uma menina de classe média que trabalhou duro para se formar. Foi num churrasco da empresa que conheci Ricardo. Ele tinha 30 anos, trabalhava na Distribuidora Central, uma empresa grande de bebidas, e foi convidado porque era primo de um dos gerentes. Lembro que ele estava usando uma camisa social azul claro, calça jeans escura, sorria muito. Ele parecia seguro de si. Falava sobre planos, sobre crescimento profissional, sobre viagens que tinha feito. Contou que estava para ser promovido a coordenador do financeiro. Disse que queria construir algo sólido, uma família, uma vida estável. Eu me apaixonei pela ideia dele. Não por ele, eu percebo agora. Pela ideia do que ele dizia que era. Começamos a namorar 3 semanas depois daquele churrasco. Ele era atencioso, no começo. Mandava flores no meu trabalho. Me buscava para jantar, conheceu meus pais e foi simpático, educado. Meu pai, que era vendedor de uma loja de materiais de construção e sempre foi desconfiado, disse na época: "Esse menino fala demais, desconfia de quem promete muito." Eu não escutei. Achei que meu pai estava sendo injusto. Ricardo parecia perfeito. Sempre tinha uma história para contar.
sempre estava envolvido em algum projeto grandioso, sempre tinha certeza de que ia crescer muito na empresa. 6 meses de namoro e ele pediu minha mão. Não foi nada elaborado. Num restaurante simples em Valinhos, ele se ajoelhou com uma aliança de prata que custou R$ 300. Eu disse sim, sem pensar 2 vezes. Meus pais ficaram ressabiados. Acharam precipitado, mas não se opuseram. Casamos 4 meses depois numa cerimônia pequena. Só família próxima e amigos. Lua de mel em Florianópolis, 5 dias num hotel 3 estrelas. Eu paguei metade de tudo porque o salário dele, que segundo ele era de R$ 6.000, estava comprometido com investimentos. Alugamos um apartamento pequeno, 2 quartos, no Jardim Paraíso. R$ 800 de aluguel. Eu pagava o aluguel e as contas de luz, água e internet. Ele pagava o mercado, ou pelo menos era o que deveria acontecer. Na prática, eu descobri que ele pagava o mercado com o cartão de crédito e não conseguia pagar a fatura, então eu acabava cobrindo. Mas eu relevava. Achava que era fase de adaptação. Achava que logo ele ia se organizar financeiramente e as coisas iam equilibrar. O primeiro filho, o Gabriel, nasceu 1 ano depois do casamento. Eu tinha 27 anos. Foi uma gravidez difícil, com enjoos constantes, pressão alta no final. Continuei trabalhando até o 8º mês. Tirei 4 meses de licença maternidade. Ricardo foi presente no parto, emocionado, chorou quando viu o filho. Mas quando chegou a hora de dividir as responsabilidades, ele sempre tinha desculpa. Estou cansado do trabalho. Tenho reunião cedo amanhã. Você é mãe, sabe fazer melhor que eu. Eu amamentava de madrugada sozinha, trocava fralda sozinha, levava nas consultas sozinha. Ele sempre tinha algum compromisso importante. Voltei a trabalhar quando o Gabriel tinha 4 meses. Pagava uma babá, Dona Marinalva, que cobrava R$ 1.100 por mês. Novamente, o salário dele nunca sobrava para ajudar com isso. Ele dizia que estava guardando para dar entrada numa casa. Acreditei. 3 anos se passaram. A promoção que ele tanto falava nunca chegou. Ele mudou de empresa 2 vezes, sempre por divergências com a diretoria, segundo ele. Depois eu descobri que uma das demissões foi por baixo desempenho e a outra porque ele brigou com o chefe. Mas ele sempre pintava como se fosse vítima de inveja ou perseguição. O segundo filho, o Lucas, nasceu quando eu tinha 31 anos. Outra gravidez difícil. Dessa vez, eu tive que fazer repouso nos últimos 2 meses. Fiquei sem trabalhar, sem salário, porque já tinha usado minha licença anterior. Ricardo prometeu que ia segurar as pontas. Não segurou. Atrasamos aluguel, atrasamos conta de luz. Minha mãe, que já estava aposentada, me emprestou R$ 3.000 para não passarmos aperto. Eu fiquei destruída de vergonha. Jurei que ia devolver cada centavo, e devolvi 6 meses depois, quando voltei a trabalhar. Com 2 filhos pequenos, a vida ficou apertada. Eu trabalhava das 8 às 6, buscava as crianças na babá, chegava em casa e ainda tinha que cozinhar, dar banho, fazer dormir. Ricardo chegava às 8, 9 da noite, dizendo que estava fazendo hora extra, mas nunca vinha com dinheiro extra. Nunca vinha com nada, só cansaço e mau humor. Começou a reclamar que a casa estava bagunçada, que a comida estava sempre a mesma coisa, que eu não cuidava da aparência como antes. Eu tinha 32 anos, 2 filhos, uma rotina exaustiva, e ele reclamava que eu não usava mais salto alto em casa. Foi nessa época que comecei a desconfiar da primeira traição. Mensagens estranhas no celular, ligações que ele atendia saindo do quarto, perfume diferente na camisa. Eu confrontei uma vez. Ele riu na minha cara. Disse que eu estava louca, paranoica, que era coisa da minha cabeça. Você anda muito estressada, Dani. Devia fazer terapia. Gaslighting clássico. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava exagerando? Será que era impressão? Engoli a desconfiança. Continuei. Os anos foram passando. Eu fui sendo promovida no trabalho. Saí da área de logística e fui para a área comercial de outra empresa, uma distribuidora de cosméticos. Meu salário foi subindo, 4.000, 5.000, 6.500. Quanto mais eu ganhava,
menos Ricardo parecia se esforçar. Ele mudou de emprego mais 2 vezes. Ficou 1 ano desempregado no meio disso. 1 ano inteiro em que eu paguei tudo sozinha. Aluguel, contas, mercado, escola das crianças, que já estava em escola particular porque eu não queria que eles estudassem na pública precária que tinha perto de casa. Foram R$ 1.400 por mês para cada um, 2.800 no total, mais a babá, mais o aluguel, mais as contas, mais o mercado, mais gasolina, mais plano de saúde. Eu estava pagando tudo com um salário de 6.500. Não sobrava nada. E Ricardo? Passou aquele ano inteiro em casa. Dizia que estava procurando emprego. Mas o que ele fazia era ficar no computador jogando, assistindo série, saindo com os amigos para beber. Eu chegava em casa destruída do trabalho e encontrava louça suja, roupa para lavar, casa bagunçada. Quando eu reclamava, ele explodia. Você não sabe a pressão que é estar desempregado. Você não entende nada. Eu aguentei calada. Porque eu tinha 2 filhos. Porque eu achava que o casamento era sagrado. Porque eu tinha medo de ser mãe solteira. Porque eu ainda tinha esperança que ele mudasse. Quando o Gabriel fez 8 anos, eu comecei a pensar em comprar uma casa. Juntei dinheiro durante 2 anos. Economizei em tudo. Cortei academia, corte de cabelo, roupas, tudo. Guardava 500, 600 reais por mês. Cheguei nos 30 mil reais de economia. Era o suficiente para dar entrada numa casa pelo Minha Casa Minha Vida. Mostrei para Ricardo, animada. A gente conseguiu. Podemos comprar nossa casa. Ele olhou para mim e disse: Dani, eu tenho uma oportunidade melhor. O Fábio está abrindo uma loja de autopeças e precisa de um sócio. Se a gente investir esses 30 mil, em 2 anos a gente triplica isso e compra uma casa muito melhor. Eu hesitei, mas ele insistiu. Fez eu me sentir mesquinha por não acreditar nele. Você não confia em mim? Confiei. Dei os 30 mil. A loja faliu em 8 meses. Fábio disse que o Ricardo nunca se envolveu de verdade, que não ia trabalhar, que não ajudava em nada. Perdi os 30 mil. 2 anos de economia jogados no lixo. Eu chorei por 1 semana. Ricardo me consolou dizendo que eram os riscos de empreender. Prometeu que ia recuperar. Nunca recuperou. Continuei morando de aluguel. Continuei pagando tudo sozinha. Continuei sacrificando. Mas a gota d'água ainda não tinha vindo. Ainda faltava a descoberta que mudaria tudo. Foi num dia de dezembro, 3 anos atrás. Ricardo estava reclamando que o notebook dele estava com vírus. Pediu que eu levasse numa assistência técnica. Eu peguei o notebook. Antes de levar, curiosidade. Abri. Fui olhar os arquivos para ver se tinha algo importante que precisava de backup. E encontrei. Uma pasta escondida. Dentro dela, e-mails salvos em PDF. Conversas de WhatsApp em print. Tudo relacionado ao trabalho dele na distribuidora central. Li tudo. E descobri que meu marido tinha forjado relatórios financeiros. Tinha adulterado documentos de despesas, desviado valores pequenos durante meses, e quando a auditoria interna começou a investigar, ele plantou provas falsas que incriminavam Marcelo Silveira, o chefe do financeiro. Marcelo foi demitido por justa causa, perdeu tudo. E Ricardo assumiu o lugar dele, ganhou aumento, foi promovido. Eu fiquei em choque. Literalmente paralisada. Meu marido não era só um fracassado financeiro, ele era um criminoso, um mentiroso capaz de destruir uma vida para se dar bem. Copiei tudo, salvei numa pasta na nuvem. Não confrontei ele, não disse nada, porque naquele momento algo em mim acordou. Eu percebi que não estava mais lidando com um homem que apenas não se esforçava. Estava lidando com alguém sem caráter. E comecei a planejar. Procurei Marcelo no Facebook. Mandei mensagem anonimamente dizendo que tinha informações sobre o caso dele. Demorou, mas ele respondeu. Marcamos num café em São Paulo. Contei tudo. Mostrei as provas. Ele chorou. Chorou na minha frente. Disse que tinha pensado em suicídio depois da demissão. Que a esposa quase o deixou. Que os filhos sofreram bullying na escola por causa da desonestidade do pai. Eu pedi perdão em nome de Ricardo. E prometi que quando o momento certo chegasse, eu ia ajudá-lo a ter justiça.
Voltei para casa naquele dia com uma clareza que nunca tive antes. Eu ia me preparar. Ia juntar provas de tudo. De cada centavo que eu gastei. De cada traição. De cada mentira. E quando chegasse o momento certo, quando Ricardo me humilhasse além do limite, eu ia agir. E foi exatamente o que aconteceu naquele sábado, 3 anos depois. Quando ele gritou, aprenda a obedecer na minha frente e da família inteira, eu soube. Era agora. Não havia mais volta. Não havia mais desculpas. Só havia justiça. Nos dias seguintes àquele sábado infernal, minha vida virou de cabeça para baixo, mas dessa vez na direção certa. Saí de casa naquele mesmo dia e fui direto para a casa da minha irmã Renata. Ela e o marido, o Carlos, moravam num apartamento de 3 quartos no Taquaral. Quando toquei a campainha às 6 da tarde, com uma mala de roupa e os olhos inchados, não de choro, mas de cansaço, Renata me abraçou sem fazer perguntas. Você fica aqui o tempo que precisar, ela disse. E eu fiquei. Segunda-feira de manhã, 9 horas em ponto, eu estava no escritório da doutora Marina Oliveira, uma advogada especialista em direito de família que uma amiga tinha me indicado meses atrás. Baixa, cabelo curto grisalho, óculos de grau, ela tinha fama de ser implacável. Senhorita Daniela, ela disse depois de ouvir minha história por 1 hora. Pelo que você me contou e pelos documentos que você trouxe, nós temos um caso forte. Muito forte. Ela abriu uma pasta e começou a listar. Você tem comprovantes de pagamento de todas as despesas da casa nos últimos 15 anos? Eu assenti. Transferências bancárias, boletos, recibos, faturas de cartão, tudo. Você tem a documentação da casa que está no nome dele, mas que foi paga com seu dinheiro? Novamente sim. Escritura, comprovantes de transferências para a construtora, recibos de material de construção, tudo no meu CPF. A casa só foi para o nome dele porque eu era idiota e achei que demonstraria confiança. A doutora Marina sorriu. Não foi um sorriso de pena. Foi um sorriso de quem estava prestes a ganhar uma batalha. Perfeito. Vamos entrar com pedido de divórcio litigioso hoje mesmo. Vamos requerer a partilha de bens com ressarcimento integral de tudo que você investiu no patrimônio. Vamos pedir pensão alimentícia retroativa, porque tecnicamente você sustentou esse homem durante anos. E se ele contestar, nós temos munição suficiente para enterrar ele judicialmente. Assinei todos os documentos naquele mesmo dia. O pedido de divórcio foi protocolado às 15 horas. Às 17 horas, Ricardo me ligou 23 vezes. Mandou 40 mensagens, todas desesperadas. Dani, pelo amor de Deus, vamos conversar. Eu posso explicar tudo. Não faz isso com a nossa família. Pensa nos meninos. Bloqueei o número. Bloqueei também Conceição, Fábio, Maurício, Patrícia. Bloqueei todo mundo que pudesse ser usado para me pressionar. A única pessoa da família dele que não bloqueei foi a tia Elza, irmã de Conceição, que sempre foi legal comigo e que me ligou naquela mesma segunda à noite. Daniela, minha filha, ela disse, a voz cansada. Eu não sei tudo o que aconteceu, mas eu conheço meu sobrinho. Sei que ele não presta. Se você decidiu sair, você fez certo. Não volta. Pelo amor de Deus, não volta. Agradeci com lágrimas nos olhos. Pelo menos alguém daquela família tinha bom senso. Terça-feira, eu acordei e fui trabalhar. Parecia surreal estar na minha mesa, respondendo e-mails, fazendo reuniões, como se minha vida não tivesse explodido 48 horas antes. Mas era justamente isso que eu precisava. Normalidade, trabalho, foco. À tarde, recebi uma ligação do Marcelo Silveira. Daniela, a ação foi protocolada hoje de manhã. Ricardo já foi notificado. O advogado dele já entrou em contato tentando negociar. Negociar o quê? Eu perguntei desconfiada. Ele quer propor um acordo. Pagar R$100 mil e encerrar o caso. Eu ri alto. 100 mil? A ação é de 350 mil, fora danos morais. Marcelo não aceita nada menos do que o valor cheio. Ele tem que pagar, tem que sentir. Houve um silêncio do outro lado. Depois, Marcelo disse, a voz embargada. Obrigado, Daniela. Obrigado por não ter esquecido. Quarta-feira foi o dia que Ricardo tentou o primeiro contra-ataque.
Ele apareceu na porta da empresa onde eu trabalhava. Eram 7 da noite, eu estava saindo e lá estava ele, encostado no carro, o Fusion preto que eu paguei. Quando me viu, correu na minha direção. Dani, para, a gente precisa conversar. Eu continuei andando. Não temos nada para conversar, Ricardo. Meu advogado fala com o seu. Daniela, você vai me destruir, vai acabar comigo. Parei. Virei para ele. Bom, eu disse calmamente. Você mereceu. Entrei no carro da Renata, que tinha ido me buscar, e fomos embora. Pelo retrovisor, vi Ricardo socando o capô do próprio carro, descontrolado. Na quinta, recebi uma ligação da escola dos meninos. A diretora, Dona Silvia, disse que precisava falar comigo urgentemente. Cheguei lá às 6 da tarde, preocupada. Ela me levou até a sala dela e fechou a porta. Daniela, o Ricardo esteve aqui hoje. Disse que você abandonou a família, que está tendo um colapso nervoso, que não está em condições de cuidar das crianças. Meu sangue gelou. Ele tentou tirar os meninos da escola? Tentou. Mas como você é a responsável financeira e legal pela matrícula, nós não permitimos. Ele saiu furioso, ameaçando processar a escola. Respirei fundo. Dona Silvia, eu estou me divorciando. Tenho a guarda compartilhada legal dos meus filhos, mas preciso que a senhora saiba. Sob nenhuma circunstância, o Ricardo pode retirar eles sem minha autorização. Eu vou enviar um documento do meu advogado confirmando isso. A diretora concordou. Saí de lá tremendo. Não de medo, de raiva. Ele estava tentando usar meus filhos contra mim. Liguei imediatamente para a doutora Marina. Ele tentou sequestrar as crianças da escola. Isso é grave, ela disse. Vou entrar com um pedido de guarda unilateral e medida protetiva ainda hoje. Ele não vai poder chegar perto de você ou dos meninos sem autorização judicial. E foi exatamente o que ela fez. Na sexta-feira de manhã, Ricardo foi notificado. Proibido de se aproximar de mim a menos de 200 metros, proibido de retirar as crianças da escola e visitas aos filhos apenas com supervisão e agendamento prévio. Enquanto isso, a ação do Marcelo seguia. A empresa onde Ricardo tinha trabalhado, a distribuidora central, foi intimada a apresentar documentos. A auditoria interna foi reaberta. E começaram a surgir coisas. Coisas que nem eu sabia. Desvios maiores do que eu imaginava. Outros funcionários que tinham sido prejudicados. Um esquema que vinha de anos. O advogado da empresa entrou em contato com Marcelo, oferecendo colaborar com a investigação em troca de não serem acionados judicialmente como coniventes. Eles queriam Ricardo tanto quanto nós. No final da segunda semana, eu recebi uma mensagem inesperada. Era de Jéssica Tavares, a amante. Daniela, sei que você deve me odiar, mas preciso conversar com você. Por favor. Eu hesitei. Queria xingar, bloquear, ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. O que você quer? Posso te encontrar, pessoalmente? Marcamos num café no centro de Campinas no sábado de manhã. Quando ela chegou, eu a reconheci imediatamente pelas fotos que eu tinha visto no Instagram dela quando descobri a traição. Bonita, jovem, cabelo loiro, olheiras profundas. Ela sentou na minha frente e começou a chorar antes mesmo de falar. Eu não sabia que ele era casado no começo, ela disse. Ele me disse que era divorciado. Quando descobri a verdade, já estava envolvida. Ele prometia que ia se separar, que você não o amava, que o casamento era só no papel. Eu ouvi em silêncio. Mas agora eu sei a verdade. Ela continuou. Ele me ligou desesperado essa semana. Disse que você está processando ele, que ele vai perder tudo, que precisa que eu minta por ele caso seja chamada para depor. Daniela. Ele me pediu para dizer que eu fui só uma amiga, que nunca tivemos nada. E eu percebi quem ele realmente é. Um mentiroso, um manipulador. Ela enxugou as lágrimas. Eu terminei com ele. E se você precisar de mim como testemunha, eu falo a verdade. Eu fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Por que você faria isso? Jéssica olhou para mim, os olhos vermelhos. Porque eu tenho uma mãe.
E se alguém fizesse com ela o que ele fez com você, eu ia querer que alguém a ajudasse. Não perdoei Jéssica, mas usei o testemunho dela. A doutora Marina adorou. Mais uma arma, ela disse. Ricardo estava sendo cercado de todos os lados. E o melhor? Tudo isso aconteceu em apenas 2 semanas. 2 semanas desde aquele sábado fatídico. E ainda estava só começando. A 3ª semana trouxe o que eu chamo de desmoronamento público. Foi quando tudo que Ricardo tentou esconder durante anos começou a vir à tona de formas que nem eu poderia prever. Tudo começou numa segunda-feira, quando a distribuidora central emitiu um comunicado interno, que vazou para a imprensa local, informando que estava colaborando com uma investigação sobre fraudes financeiras cometidas por um ex-funcionário entre 2018 e 2020. Não citaram o nome do Ricardo diretamente, mas o pessoal que trabalhava lá sabia. E começou a espalhar. Na terça, um site de notícias de Campinas publicou uma matéria com o título Ex-coordenador financeiro de distribuidora é investigado por fraude e pode responder criminalmente. A matéria não tinha foto, mas tinha todas as informações: idade, área de atuação, período de trabalho. Quem conhecia Ricardo juntou 2 e 2. Meu celular explodiu com mensagens de conhecidos. Daniela, é verdade isso sobre o Ricardo? Nossa, sempre achei ele esquisito. Você está bem? Respondi educadamente a todos, mas sem dar detalhes. A doutora Marina me orientou a manter discrição. Enquanto isso, o processo de divórcio avançava. Ricardo contestou o pedido de ressarcimento dos valores que eu havia investido nos bens. O advogado dele, um advogado mixuruca que ele arrumou por indicação de um amigo, argumentou que casamento é parceria e que eu não poderia cobrar de volta investimentos feitos durante a união. A doutora Marina destruiu esse argumento em 2 páginas. Ela anexou jurisprudências de casos similares, onde mulheres conseguiram restituição integral de valores investidos em bens que foram registrados apenas em nome dos maridos. Anexou também a prova de que Ricardo nunca contribuiu financeiramente, contra cheques dele mostrando rendimentos médios de R$ 2.500 mensais nos últimos 5 anos, enquanto os meus comprovantes mostravam rendimentos de R$ 8.000 a R$ 12.000. Diferença gritante, mas a bomba mesmo explodiu na quinta-feira dessa 3ª semana. Conceição, minha ex-sogra, apareceu no meu trabalho. Ela nunca tinha feito isso antes. Passou pela recepção dizendo que era minha mãe. A recepcionista, que não a conhecia, deixou subir. Quando vi Conceição entrando na área comercial, de preto, com uma cara de velório, eu soube que a coisa ia ser feia. Daniela, ela disse, a voz trêmula, preciso falar com você, por favor. Eu a levei até uma sala de reuniões vazia. Fechei a porta. Você conseguiu, ela disse, e começou a chorar. Conseguiu destruir meu filho. Eu não respondi. Só esperei. Ele perdeu o emprego. A empresa onde ele estava trabalhando, aquela pequena de contabilidade, demitiu ele quando soube da investigação. Ele está sendo processado, está sem dinheiro, está morando comigo porque não tem onde ficar. E você? Você não sente nada? Eu olhei para ela, essa mulher que me desprezou por 17 anos, que sempre deixou claro que eu não era boa o suficiente para o filho dela, que me humilhou em dezenas de almoços de domingo. E respondi calmamente. Dona Conceição, eu sinto sim. Sinto alívio. Ela ficou chocada. Como você pode ser tão cruel? Cruel? Eu ri, sem humor. A senhora quer falar de crueldade? Onde a senhora estava quando seu filho me humilhava? Quando ele me traía? Quando ele me fazia de idiota? Quando ele usava meu dinheiro para bancar a amante? A senhora sabia de tudo, Dona Conceição. Sabia e fingia que não via. Porque defender o filho errado era mais importante do que fazer o que era certo. Conceição se levantou, tremendo. Você vai pagar por isso. Deus não deixa a maldade impune. Pode ser, eu disse. Mas enquanto Deus não decide, a justiça dos homens já está funcionando. Agora, por favor, saia e não volte mais aqui.
Ela saiu. E eu desabei na cadeira, tremendo. Não de arrependimento, mas do peso de tudo que estava acontecendo. Naquela noite, em casa da Renata, eu conversei com meus filhos. Gabriel tinha 15 anos, Lucas tinha 11. Eles estavam confusos, assustados. Mãe, por que a gente não mora mais com o pai? Gabriel perguntou. Eu respirei fundo. Tinha ensaiado esse momento na minha cabeça 100 vezes. Por que seu pai e eu não conseguimos mais viver juntos? Eu disse. Adultos às vezes tomam decisões difíceis, mas isso não muda nada do amor que eu e ele temos por vocês. O pai fez alguma coisa ruim? Lucas perguntou, direto como sempre. Eu podia mentir, podia poupar eles, mas decidi ser honesta, dentro do que era apropriado para a idade deles. Sim, fez. Coisas que machucaram muita gente, inclusive eu. Mas ele continua sendo pai de vocês. E vocês vão poder ver ele sempre que quiserem, combinado? Gabriel, mais velho, mais esperto, perguntou. Tem a ver com aquelas notícias na internet? Sobre fraude? Engoli seco. Ele tinha visto. Tem, eu confirmei. Mas isso é assunto de adultos. Deixa a justiça cuidar disso. Eles aceitaram, meio sem entender tudo, mas aceitaram. Na sexta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Era uma mulher. Daniela Ferreira? Sim, quem fala? Meu nome é Cláudia, Cláudia Mendes. Eu trabalhei na distribuidora central com o Ricardo em 2019. Eu soube do processo que está rolando e... Eu tenho informações que podem ajudar você e o Marcelo. Meu coração acelerou. Que tipo de informações? Eu fui assistente financeira na época. O Ricardo me pediu para assinar uns documentos dizendo que eram só formalidades. Eu assinei sem ler direito porque era nova, inexperiente. Depois descobri que aqueles documentos eram parte do esquema dele. Eu fui usada. Fiquei com medo de falar na época porque achei que iam me demitir ou me processar também. Mas agora eu quero contar a verdade. Passei o contato dela imediatamente para o Dr. Fernando, advogado do Marcelo. Mais uma testemunha, mais uma prova. Ricardo estava sendo exposto de todos os ângulos. E o melhor, eu não estava fazendo nada além de deixar a verdade vir à tona. Todas essas pessoas, Jéssica, Cláudia, outros funcionários da empresa, estavam aparecendo porque a coragem de uma pessoa acende a coragem de outras. Eu fui a primeira a dar o passo. E agora todos que foram machucados por Ricardo estavam encontrando voz. No final daquela terceira semana, a doutora Marina me ligou com novidades. Daniela, o juiz aceitou nosso pedido de ressarcimento integral. Ricardo vai ter que devolver R$320 mil referentes à casa, ao carro e aos investimentos que você fez ao longo do casamento. Além disso, a guarda unilateral dos meninos foi concedida temporariamente até a conclusão do processo. Ele só pode ver os filhos com supervisão e em local neutro. Eu desliguei o telefone e chorei. Mas não de tristeza, de vitória. Depois de 17 anos apanhando emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, eu estava vencendo. Enquanto Ricardo afundava, eu comecei a me reerguer. A quarta semana pós-separação foi a semana da reorganização. Saí da casa da Renata, mesmo ela insistindo para eu ficar, e aluguei um apartamento pequeno, 2 quartos, no Cambuí. Nada luxuoso, mas era meu. R$1.700 de aluguel, que eu pagava com tranquilidade. Levei Gabriel e Lucas para conhecer. É pequeno, Gabriel comentou. Mas é nosso, eu disse. E ninguém vai humilhar a gente aqui. Lucas sorriu. Aquele sorriso de criança que ainda acredita que tudo vai dar certo. Comprei móveis simples, gastei uns R$12 mil que eu tinha guardado da venda do carro. Montei um lar de verdade, sem tensão, sem gritos, sem ter que andar em ovos para não desagradar ninguém. Pela primeira vez em quase 2 décadas, eu estava construindo algo que era só meu. Os meninos se adaptaram rápido. Gabriel ficou com um quarto maior, Lucas com o menor. Eu dormi na sala, no sofá-cama nas primeiras semanas, até conseguir comprar uma cama para mim. E sabe o que foi mais louco? Eu dormi melhor naquele sofá-cama barato do que nos últimos 5 anos na cama king size que eu paguei na casa que dividia com Ricardo.
Voltei à terapia. Sim, terapia. Tinha feito algumas sessões anos atrás, mas parei porque Ricardo achava frescura e desperdício de dinheiro. Encontrei uma psicóloga incrível, a doutora Helena, que atendia online. R$ 180 a sessão, uma vez por semana. Caríssimo para o meu orçamento apertado, mas necessário. Nas primeiras sessões, eu só chorava. Chorava de alívio. Chorava de raiva. Chorava por todos os anos que eu aguentei calada. A doutora Helena me ajudou a entender padrões, ciclos de abuso emocional, gaslighting, dependência emocional. Me ajudou a ver que eu não era fraca por ter ficado tanto tempo. Eu era forte por ter sobrevivido. E mais forte ainda por ter saído. Enquanto isso, a batalha judicial continuava. Ricardo tentou uma cartada desesperada. Pediu a revisão da guarda, alegando que eu estava alienando os filhos contra ele. O juiz chamou o Gabriel e o Lucas para uma conversa reservada com a psicóloga do fórum. Fiquei apavorada. E se eles dissessem que queriam ficar com o pai? Mas quando saíram da sala, Gabriel veio até mim e disse: "Mãe, a moça perguntou com quem a gente queria ficar. Eu disse que com você. O Lucas também." Abracei meus filhos e chorei ali mesmo, no corredor do fórum. O pedido de revisão de guarda foi negado. Mais uma derrota para Ricardo. Mas ele não desistia. Começou a espalhar mentiras. Contou para os parentes que eu estava com outro homem, que tinha abandonado ele para ficar com um amante rico. Contou para os vizinhos antigos que eu estava drogada, descontrolada. Tentou manchar minha reputação da mesma forma que tentava controlar minha vida. Mas não colou. As pessoas que realmente me conheciam sabiam a verdade. E as que acreditaram nas mentiras? Bem, essas nunca foram minhas amigas de verdade. A quinta semana trouxe a audiência de conciliação do processo do Marcelo. Eu fui como testemunha. Entrei naquela sala do fórum e lá estava Ricardo. Magro, barba por fazer, olheiras profundas, roupa amarrotada. Ele me olhou com um misto de ódio e desespero. Eu olhei de volta sem expressão. O juiz tentou uma conciliação. "Senhor Ricardo, o senhor gostaria de propor um acordo?" O advogado mixuruca dele sussurrou algo. Ricardo respondeu a voz rouca: "Posso pagar 100 mil em parcelas de 2 mil por mês." O doutor Fernando nem piscou. "Não aceitamos. Nosso cliente exige o valor integral da ação. 350 mil reais de indenização, corrigidos, mais 80 mil de honorários advocatícios. 430 mil reais no total." Ricardo empalideceu. "Eu não tenho isso. Não tenho como pagar." "Então teremos que penhorar bens," o doutor Fernando disse calmamente. "A casa, por exemplo." "A casa não é minha," Ricardo gritou. "É da Daniela." Todos na sala olharam para ele, inclusive o juiz. "Perdão?" o juiz disse. Ricardo percebeu a merda que tinha falado, tentou voltar atrás. "Quer dizer, é nossa, do casamento." "O senhor acabou de afirmar que a casa é da ex-esposa," o juiz disse. "Isso contradiz a defesa que o senhor apresentou no processo de divórcio, onde alega ter direito à metade do imóvel." Ricardo tentou falar, mas o advogado dele mandou ele calar a boca. Tarde demais. O estrago estava feito. A audiência terminou sem acordo. O processo seguiu para julgamento. Mas aquele deslize do Ricardo foi ouro puro para o meu processo de divórcio. A doutora Marina usou a transcrição da audiência como prova de que o próprio Ricardo admitiu que a casa era minha. O juiz do divórcio ficou puto com a contradição e deu prazo de 5 dias para Ricardo explicar. Ele não conseguiu explicar, porque não tinha como. A verdade é que ele sempre soube que nada era dele. Tudo era meu. Ele só quis se aproveitar até o último segundo. Nessa mesma semana, Conceição tentou uma última cartada. Ela reuniu a família toda, tios, tias, primos, e marcou uma espécie de tribunal familiar na casa dela. Me convidaram por mensagem. Eu nem respondi, mas a tia Elsa, a única decente naquela família, estava lá. E me contou tudo depois. Conceição fez um discurso dramático sobre como eu tinha destruído o filho dela,
sobre como eu era uma mulher sem coração, sobre como a família precisava se unir contra mim. Metade das pessoas concordou. A outra metade ficou em silêncio, até que a tia Elsa se levantou e disse: Conceição, para de mimimi. Seu filho é um vagabundo, mentiroso e ladrão. A Daniela fez o que qualquer mulher com um pingo de amor próprio faria. E se você tivesse criado ele direito, talvez ele não estivesse nessa situação. Conceição expulsou a tia Elsa da casa. Elsa saiu rindo. Me ligou 10 minutos depois e contou tudo. Daniela, você é minha heroína, ela disse. Pode contar comigo para qualquer coisa. Agradeci, emocionada. Era bom saber que nem todo mundo daquela família era podre. A sexta semana foi mais calma. Uma calmaria antes da tempestade final. Recebi a notícia de que o julgamento do processo do Marcelo estava marcado para dali a 3 semanas. O divórcio também estava em fase final, só esperando a decisão sobre partilha de bens. E minha vida? Minha vida estava estranhamente normal. Acordava, levava os meninos para a escola, ia trabalhar, buscava eles à tarde, fazia janta, ajudava com lição de casa, via série, dormia. Rotina. Mas uma rotina sem medo, sem andar em ovos, sem humilhação. E isso para mim era liberdade. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções, batalhas judiciais e revelações que eu nunca imaginei que viriam à tona. Mas cada vitória pequena me dava forças para continuar. E cada tentativa desesperada do Ricardo de reverter a situação só mostrava o quão fraco ele realmente era. O homem que um dia me fez sentir pequena agora estava menor do que nunca, e ele mesmo tinha cavado esse buraco. Foi numa terça-feira, início de abril, que aconteceu o confronto que eu sabia que seria inevitável. Eu estava saindo do trabalho, 6:30 da tarde, quando vi o Fusion preto, ou melhor, o que sobrou dele, estacionado em frente ao prédio. Ricardo saiu de dentro do carro. Ele estava irreconhecível. Tinha emagrecido uns 10 quilos, o rosto encovado, barba de dias, uma camiseta cinza manchada e uma calça jeans rasgada no joelho. Parecia um mendigo. Quando me viu, veio correndo na minha direção. Daniela, por favor, para! Eu parei. Não porque eu queria falar com ele, mas porque eu sabia que essa hora ia chegar. Era melhor enfrentar de uma vez. O que você quer, Ricardo? Perguntei, mantendo distância. Ele parou a uns 3 metros de mim, ofegante. Dani, eu preciso que você retire o processo. Por favor, eu vou perder tudo. Eles vão me prender. Minha vida acabou. Sua vida acabou porque você acabou com ela, eu disse firme. Eu não fiz nada além de expor a verdade. A verdade? Ele gritou, e algumas pessoas na rua olharam. Você me destruiu. Você armou isso tudo. Você planejou me ferrar. Não, Ricardo. Eu me protegi. Tem diferença. Se você não tivesse feito todas as merdas que fez, não estaria nessa situação. Ele deu um passo à frente. Instintivamente dei um para trás. Não chega perto de mim. Dani, pelo amor dos nossos filhos, tem misericórdia. Eu sei que errei. Sei que fui um péssimo marido. Mas você não precisa me destruir desse jeito. A gente pode. A gente pode tentar de novo. Eu mudo. Eu juro que mudo. Eu olhei para ele, para esse homem patético implorando na rua, e senti. Nada, nem raiva, nem pena. Absolutamente nada. Ricardo, escuta o que eu vou te falar uma única vez. Eu não te amo. Nunca mais vou te amar. Não quero tentar de novo. Não quero sua mudança. Não quero sua presença na minha vida além do estritamente necessário por causa dos meninos. Acabou. Ele começou a chorar. Ali, na calçada, na frente de todo mundo. Eu não tenho mais nada, Dani. Perdi o emprego, perdi a casa. Estou morando com minha mãe num quartinho de 3x3. Não tenho dinheiro, não tenho amigos, não tenho nada. E de quem é a culpa? Eu perguntei sem emoção. Você passou 17 anos me usando, me humilhando, me roubando, destruiu a vida do Marcelo, traiu, mentiu, manipulou. E agora quer que eu tenha pena? Não, eu não tenho pena nenhuma. Eu tenho certeza de que você está colhendo exatamente o que plantou.
Você é uma desgraçada, ele cuspiu, a voz cheia de ódio. Uma vadia sem coração. Sorri. Talvez. Mas sou uma vadia sem coração livre. E você? Você é um homem acorrentado às próprias mentiras. Aproveita. Virei as costas e fui embora. Ele gritou atrás de mim. Xingou. Ameaçou. Eu nem olhei para trás. Entrei no carro da Renata, que estava me esperando, e só quando fechei a porta foi que eu tremi. Você está bem? Renata perguntou. Estou, eu disse, e era verdade. 2 semanas depois, aconteceu o julgamento do processo do Marcelo. O fórum estava cheio. Eu, Marcelo, o Dr. Fernando, várias testemunhas, incluindo Cláudia e Jéssica. Do outro lado, Ricardo e o advogado Mixuruca. Conceição estava na plateia, de preto, parecendo que estava num enterro. O juiz ouviu todos os depoimentos, analisou as provas, e-mails, mensagens, documentos adulterados, testemunhos. Quando chegou a vez de Ricardo falar, ele tentou se defender dizendo que foi orientado errado, que não sabia que estava fazendo algo ilegal, que foi manipulado por superiores. Ninguém acreditou. O juiz deu a sentença na mesma audiência. Ricardo foi condenado a pagar R$350 mil de indenização ao Marcelo, mais 80 mil de honorários advocatícios, num total de R$430 mil. Além disso, o juiz encaminhou o caso para o Ministério Público para investigação criminal. Possibilidade de prisão. Marcelo chorou. Eu chorei com ele. Justiça, finalmente. Ricardo tentou apelar ali mesmo, mas o juiz foi firme. Senhor Ricardo, suas ações destruíram a vida de uma pessoa e afetaram diversas outras. O senhor terá que arcar com as consequências. Saímos do fórum e Marcelo me abraçou. Obrigado, Daniela. Obrigado por tudo. Você não tinha obrigação nenhuma de me ajudar, mas ajudou. Você me devolveu a dignidade. A gente precisava um do outro, eu disse. Você me ajudou a ter coragem. Eu te ajudei a ter justiça. Somos aliados. No mês seguinte, saiu a sentença do divórcio. Partilha total dos bens em meu favor. Ricardo teria que me pagar R$320 mil referentes aos investimentos que eu fiz na casa e no carro. Como ele não tinha o dinheiro, os bens foram leiloados judicialmente. A casa foi vendida por R$420 mil. O carro por R$50 mil. Do total, eu recebi os meus R$320 mil. O resto foi dividido entre as dívidas que Ricardo tinha acumulado. Cartão de crédito, empréstimos, financiamentos. Sobrou uns 15 mil para ele. 15 mil depois de 17 anos de casamento. Era tudo que ele tinha conseguido construir sozinho. Com o dinheiro da partilha, eu comprei um apartamento. Nada luxuoso. 2 quartos, 70 metros quadrados, num prédio sem elevador no bairro do Taquaral. Mas era meu, documentado no meu nome, comprado com meu dinheiro recuperado. E quando eu entrei naquele apartamento vazio pela primeira vez, com a chave na mão, eu me ajoelhei no chão frio da sala e chorei. Chorei todos os anos de humilhação, todos os anos de dor e todos os anos de esperança que agora tinham se tornado realidade. Os meninos adoraram o apartamento novo. Gabriel escolheu o quarto com a janela que dava para o parque. Lucas ficou com o menor, mas que tinha um armário embutido gigante onde ele guardou todos os bonecos de ação dele. Eu montei meu quarto simples. Uma cama de casal, um guarda-roupa, uma penteadeira. Comprei tudo em lojas de móveis planejados baratos. Parcelei em 10 vezes sem juros. E pela primeira vez, eu tinha um espaço que era só meu, onde eu podia trancar a porta, deitar e não ter que me preocupar se alguém ia entrar gritando ou me humilhando. Enquanto eu reconstruía, Ricardo afundava. Ele foi morar definitivamente com Conceição. O apartamento dela era pequeno e a relação dos dois, que sempre foi de dependência e manipulação, azedou rápido. Conceição cobrava dele constantemente. Eu te avisei, Ricardo. Eu te disse que aquela mulher ia te destruir. E Ricardo, que não tinha mais para onde correr, aguentava. Ele tentou arrumar emprego, mas a ficha suja por fraude financeira pesava. Ninguém queria contratar um cara investigado criminalmente. Tentou vender cosméticos, depois rifas,
depois trabalhar como motorista de aplicativo, mas o Fusion tinha sido leiloado. Ele estava sem carro, sem dinheiro, sem opções. A investigação criminal avançou. O Ministério Público encontrou mais irregularidades, não só na distribuidora central, mas em empregos anteriores. Pequenos desvios, notas fiscais frias, declarações falsas. O cara tinha um histórico. Em outubro, 6 meses depois do início de tudo, Ricardo foi indiciado. A audiência criminal estava marcada para novembro. Possibilidade real de prisão. Ele me ligou, de um orelhão, porque o celular tinha sido cortado por falta de pagamento, implorando para eu ajudar, para eu falar com Marcelo, para eu retirar a queixa. Desliguei na cara dele, não tinha mais nada que eu pudesse ou quisesse fazer. Em novembro, aconteceu a audiência criminal. Ricardo foi condenado a 3 anos e meio de prisão em regime semiaberto por estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita. Como era réu primário, conseguiu recorrer em liberdade, mas a sentença estava dada. Ele era, oficialmente, um criminoso condenado. A notícia se espalhou. Amigos e conhecidos começaram a me procurar para saber se eu sabia. Eu confirmava, sem rancor, sem orgulho. Só confirmava. Sim, meu ex-marido foi condenado. Sim, descobri que ele era criminoso. Sim, me divorciei. Sim, estou bem. Chegou dezembro. 3 anos se passavam desde aquele dia fatídico de dezembro, quando eu encontrei as provas no notebook. 3 anos de planejamento, de espera, de juntar cada prova. E agora, finalmente, a justiça tinha sido feita. E eu estava de pé. Mais do que isso, estava bem. Tinha um apartamento próprio. Tinha meus filhos morando comigo em paz. Tinha um emprego estável. Tinha terapia em dia. Tinha uma irmã que me apoiava incondicionalmente. Tinha amigos de verdade que apareceram quando eu mais precisei. E tinha, pela primeira vez em muito tempo, esperança. No dia de Natal, eu fiz uma ceia simples no apartamento novo. Convidei Renata, o Carlos, meus pais, meus filhos. A tia Elza também veio. Ela tinha rompido de vez com Conceição. Fizemos uma ceia modesta, mas cheia de amor. Peru assado que meu pai ajudou a fazer, farofa que Renata trouxe, salada de maionese que eu mesma preparei. Sem luxo, sem excesso, mas com paz, sem gritos, sem humilhação, sem medo. Gabriel disse enquanto jantávamos: "Mãe, esse foi o melhor Natal da minha vida." E eu entendi. Era o primeiro Natal em que eles não precisavam andar em ovos, em que não havia tensão no ar, em que a gente era só uma família normal, imperfeita, mas feliz. Quando todos foram embora e as crianças dormiram, eu sentei no sofá da sala. Olhei para a árvore de Natal pequenininha que eu tinha montado, uma de 1,20 m que comprei numa promoção, e permiti a mim mesma sentir orgulho. Orgulho de ter sobrevivido. Orgulho de ter lutado. Orgulho de ter vencido. Não tinha sido fácil. Tinha sido a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Mas eu tinha conseguido. Eu tinha me salvado. E tinha salvado meus filhos de crescerem achando que aquele tipo de relacionamento era normal. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.